Na receita de hoje eu vou te ensinar a fazer um delicioso pãozinho recheado com requeijão. Uma receita fácil, perfeita para você vender e ganhar dinheiro. E fica comigo até o final, porque eu também vou lhe dar dicas de congelamento para os pãezinhos já assados. E para você que não é inscrito no canal, eu vou deixar o convite. Clica aqui embaixo, se inscreva e venha fazer parte da família Bistrô dos Salgados. E se você gostar da receita, compartilha com gosto, com força, nos grupos de WhatsApp para que eu venha trazer mais receitas detalhadas e deliciosas como essa. Vamos lá para o passo a passo? Para essa receita não vamos precisar nada de complicado. Aqui eu tenho ingredientes e eles são fáceis de encontrar. Vamos precisar de uma vasilha, 225 ml de leite. Esse leite ele está morno. 50 ml de óleo, um ovo, meia colher de sopa de sal, que equivale a 8 gramas de sal, 30 gramas de açúcar, que equivale a 3 colheres de sopa de açúcar, 10 gramas de fermento biológico seco. E essa receita, ela é maravilhosa, porque se você quiser fazer o dobro, pode fazer. ZYB 785. Que isso, produção? Eu sou a voz do povo nos comentários. Faça a sua pergunta, Você produção. gostou? Gostei. Pois é, e se eu quiser fazer a metade da receita? Como você colocou um ovo, o que eu faço? Eita! É, produção. Gente, que pergunta boa, né? Então, não tem como você colocar ali meio ovo. Você vai colocar um ovo. A diferença é que, como aqui tem 500 gramas de farinha de trigo e você está querendo fazer a metade, aí você vai pesar 250 gramas, 260 gramas. Você vai acertar o ponto na farinha. Muito Entendeu, bem. produção? Entendi, mas eu posso falar outra coisa? Pode. Pronto. Outra opção também, que eu já vi na internet, como diz você, a gente aprende a coisa nessa internet, né? Com certeza. Uma opção também, se você quiser fazer meia receita, é você pesar o ovo. Você pode botar o ovo dentro de uma xícara, né? Isso. Misturar lá para misturar a gema com o ovo e você pesa. Por exemplo, se deu 50 gramas do líquido, né? Que o ovo em si, você coloca 25 ml de ovo. Gostei. Você gostou? Gostei. É uma opção também, né? Também. Tem jeito de fazer. Tem jeito. Não fica sem fazer. Sim, como foi a sua chamada mesmo, produção? Ah, você gostou, né? Gostei. ZYB 785, a voz do povo nos comentários. É o nome da minha rádio. Ai, viu, gente? 500 gramas de farinha de trigo sem fermento. Farinha de trigo normal, fácil de encontrar aí no supermercado. Só tenha o cuidado de comprar farinha de trigo sem fermento. Uma massa econômica, fácil de fazer, super prática e dá para você ganhar dinheiro. E aqui não tem jeito não, vamos colocar a mão na massa. Todos os ingredientes aqui já estão envolvidos. Agora eu vou colocar 25 gramas de manteiga. Você pode colocar manteiga ou margarina. Se for a primeira vez que você for fazer essa receita, no primeiro momento você pode pensar: ai meu Deus, não vai dar certo. Olha aqui, parece que vai dar certo, mas confie em mim, continue misturando. Toda a margarina já está envolvida na massa. Agora eu vou sovar essa massa aqui por uns 5 minutos. Massa completamente sovada e olha só como ela está lisa. Perfeita, né? Agora eu vou dividir porções de 50 gramas. Lembre-se que em momento nenhum eu deixei essa massa descansar. E para que você tenha noção, anote aí no seu caderninho. Aqui eu tenho 17 porções com o peso de 50 gramas e sobrou essa porção aqui com o peso de 27 gramas. Agora eu vou bolear, que é o ato de deixar as porções redondas.
E por que, Edva, eu tenho que bolear? Gente, não tem como fazer um salgado, eu pegar a partir daqui. Olha só a borda como está. Imagine que eu pegue um recheio agora, coloque aqui e feche. Vai ficar um salgado mal modelado, com toda a borda aqui incerta. A prática lhe leva à perfeição. E não é você fazer para ver se vai dar certo, é você fazer até dar certo. O próximo passo aqui é abrir as porções. Mas eu não quero que você erre aí na sua produção, por isso preste atenção nisso aqui que eu vou lhe falar, porque isso é muito importante. Eu posso abrir as porções agora? Até posso, mas confia em mim. Se você tentar abrir essa porção agora, você vai conseguir, mas você vai colocar muita força. Então, o correto é você deixar as porções descansarem aqui por uns 10 minutos. Lembre-se que em momento nenhum eu deixei essa massa descansar. Ela vai descansar agora. E cubra, porque isso evita que a porção aqui fique ressecada. Prontinho, passado esse tempo, olha só como as porções ficam. Perfeitas para abrirmos. Ai, gente, cadê o meu like? Depois de uma dica dessa, eu não acredito que você está assistindo e ainda não deu meu like. Eu vou esperar. Obrigada. Aqui eu tenho uma forma e eu estou untando ela apenas com óleo. E o tamanho dessa forma aqui, o comprimento é de 30 centímetros, a largura é de 20 centímetros e a profundidade é de 5 centímetros. Agora eu vou abrir as porções. Eu vou rechear com requeijão cremoso. Esse daqui é sabor cheddar e você pode usar o requeijão cremoso aí de sua preferência. Para fechar, é simples. Você vai encostar a massa no requeijão, desse jeito aqui, olha. Vai fazer tipo uma trouxinha. Depois que você fizer isso daqui, você vai unir, apertar e vai rodar assim, olha. Tá vendo? Dá pra ver, produção, aqui de perto? Sim, dá pra ver. Que eu fiz uma trouxinha. Tá lindo, viu? Tá lindo? E quando você for colocar na bandeja, tenha o cuidado de colocar o lado da emenda voltado para o fundo da forma. Porque se você colocar de qualquer jeito, quando o pãozinho começar a fermentar, o que é que vai acontecer? Ele vai abrir. Então, siga todas as dicas, tá bom? E eu vou fazer assim com todos. Todos recheados e modelados. Agora cubra e deixe descansar por 20 minutos. Prontinho, passado esse tempo, olha só como eles ficam fermentados, perfeitos.
E agora eu vou levar para o forno. O meu forno ele já está pré-aquecido em 180 graus, já tem mais ou menos uns 5 minutos. E não coloque os salgados de massa fermentada para assar com forno frio. Ele já tem que estar pré-aquecido por no mínimo uns 5 minutos. E o tempo de forno eu não posso falar para você, porque isso depende de forno para forno. No meu, por exemplo, o tempo vai ser de 15 minutos. E para finalizar, eu vou usar 20 gramas de margarina. Eu derreti a margarina no micro-ondas e 25 gramas de queijo parmesão. É meio pacotinho. E você tem que fazer isso com os pãezinhos ainda quentes. E deixe esfriar, porque ainda está terminando o processo de cozimento. Prontinho, eles já estão frios. E agora eu vou experimentar. Olha só. Uau, olha só. Produção, você precisa experimentar. Tome. Me diz aí, produção. Nossa, que negócio macio. Olha, gente, muito, muito, muito bom. Vocês precisam fazer. A massa é maravilhosa, fácil de fazer. E o recheio, você pode escolher qualquer um aí de sua preferência. Já posso pegar mais? Pode. E sobre as embalagens, você pode escolher qualquer uma aí de sua preferência. E eles são branquinhos assim mesmo. Não se preocupe que eles não estão crus, tá? Eles são assim, são super macios. Depois de frios, passe o plástico filme. Produção, qual a dica de hoje? A dica de hoje é sobre congelamento. Você pode também congelar esses pãezinhos, eles vão ficar maravilhosos e a validade é de até 90 dias, correto? Isso, correto. Pronto. Aí você pergunta, mas como é que eu faço para aquecer na hora de entregar para o meu cliente ou quais orientações que eu dou para o meu cliente quando ele for aquecer se eu vender congelado? É recomendado que ele aqueça esse tipo de massa fermentada, no micro-ondas. Dessa forma você vai manter a maciez, né? Eles vão continuar fofinhos se você aquecer no micro-ondas. Se você aquecer no forno, qual é o problema que vai acontecer? Ele vai criar uma casquinha, ele vai ficar mais crocante e não é o que a gente quer para esse tipo de pãozinho. Ele realmente é mais macio, mais fofinho. Exatamente. Salgados de massa fermentada. O ideal é que você descongele no micro-ondas e não na air fry ou no forninho convencional. Isso, porque exatamente. você vai perder essa maciez aqui, ó. Isso aí. E olha só, tá congelada, a produção congelou. Gente do céu, essa produção é 1000, hein? Anota aí no seu caderninho. Depois de frio, você pode levar para o freezer. Pessoal, obrigada por assistir até aqui. Obrigada pelo seu like, pelo seu comentário, pelo compartilhamento. E se você quiser que o seu nome apareça aqui, clique no botão Seja Membro e lá você terá todas as informações. E não esqueça de deixar seu comentário abaixo e de se inscrever no canal. Até o próximo vídeo. Um forte abraço!